Oi, oi, Jojo, é bom? Eu sou o Figurante, bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos, e hoje eu darei as minhas primeiras impressões de The Marshall King, isso mesmo, do mangá de faroeste do nosso querido Boichi. Olha só, a nova empreitada do Boichi, a gente nunca sabe o que esperar, e é um shonen, tá bem bacana, acabou de compilar, né, o primeiro volume deles, se a gente pode usar esse parâmetro, né, acho que ajuda, mas o primeiro volume foi compilado, eu li tudo que tinha disponível, né, até um do próximo volume que já saiu, ainda não saiu a tradução, mas tem em inglês aí no Manga Plus, pra quem quiser ler, já tá disponível em vias oficiais e é bem fácil, se vocês quiserem achar, vocês acham ele por aí, e tá gostosinho de acompanhar, porque tá bem no comecinho, então vou dar meus pitacos aqui e eu quero que vocês fiquem aí pra ver as minhas primeiras impressões sobre The Marshall King. Isso mesmo, a nova empreitada do Boichi é um mangá de faroeste com uma pegada steampunk e é muito boa. Eu tava navegando pelo Instagram, aí eu vi um post lá falando, olha só, saiu aí um novo mangá do Boichi, né, já teve o primeiro volume completo, tá disponível aí pra quem quiser ler, e aí foi o suficiente, ver a premissa, ver que era do Boichi, eu falei, eu tenho que ver isso, eu quero ver como são os personagens, os character designs, as artes e também a premissa, a história. Eu queria ver esse universo, então não demorou muito pra mim e ler, na verdade foi automático, foi instantâneo. Eu vi o post, eu já fui procurar na internet algum lugarzinho pra ler, mas de cara, a minha primeira impressão dele foi das artes maravilhosas do Boichi. Que sensacional, é cada painel, meus amigos, que não tem como você não aplaudir. Eu sei que muita gente tem as diferenças com o Boichi, por causa de umas certas coisas que ele costuma fazer, por causa do passado dele e tudo mais, mas eu não tenho a mínima restrição quanto ao trabalho dele, senão até eu tenho uma enorme admiração pela história de vida que ele tem. Ele é um cara que sempre sonhou em ser mangaka, em trabalhar nessa indústria, e ele lutou muito para que isso fosse possível, e é muito mais difícil do que a gente imagina, porque o Boichi não é japonês, ele vem lá da Coreia, e ele tinha esse sonho, ele lutou por ele, e hoje ele conseguiu pegar obras extremamente renomadas e fazer do jeito dele as histórias. Então ele tem aí relação com One Piece, ele já fez o negócio do Ace, Trigun ele fez também, e muitas outras obras ele deu o toquezinho dele. Como não falar de Dr. Stone, que pra mim é um clássico, pra mim é uma obra sensacional, e só foi possível ele chegar a esse patamar que foi com a junção dos dois, né, do mangaka que escreveu a história e também com o Boichi que deu vida aos personagens. Então eu respeito muito ele, porque ele não só fez isso, de sair lá da Coreia, fazer o zero mangá dele lá, fazer aquilo e ir pra indústria dos mangás mesmo, fazer mangá no Japão, como ele também incentiva milhares de artistas ao redor do mundo a alcançarem esse sonho. Ele diz que é possível para todo mundo chegar onde ele chegou. Então ele tem diversos projetos aí para incentivar, né, para dar essa ajuda, dessa moral a artistas do mundo todo que sonham em ser um mangaka. Então eu respeito muito a história do Boichi e eu tenho muita admiração por ele. Claro, o traço dele é maravilhoso e eu admiro muito. Eu gosto muito, assim, a primeira obra que eu vi foi Dr. Stone, né, eu li o mangá, comecei pelo mangá, depois fui no anime, e eu gostei demais. Assim como também Suken Rock, é sensacional, né, aquilo lá tem várias boichadas, mas é incrível como ele coloca, e aqui é uma diferença, né, aqui nós vemos o Boichi escrevendo e fazendo as ilustrações para um shonen. Então aqui é uma pegada um pouco mais diferente de algumas obras mais famosas que ele fez. Então é interessante ver ele nessa nova pegada, nesse novo ritmo. E as artes estão sensacionais. Esse universo steampunk é maravilhoso, misturado com faroeste. Então isso foi o que me fez ficar admirado à primeira vista. Os painéis eram muito bonitos e eu já esperava essas artes. Eu realmente esperava ver tudo que ele ia fazer e não me decepcionou. E agora a gente pode partir para a premissa da história, como ela se desenrola, as coisas que eu tenho a pontuar, porque aqui, de novo, tem que ressaltar que é o Boichi fazendo um shonen. E eu sei que muita gente faz a conexão, né? Boichi, shonen e Dr. Stone. Só que não é assim, né? Dr. Stone tem um pequeno detalhe que não foi o Boichi que escreveu. Ele só fazia ali os character design, ele fazia as artes e tudo mais. E aqui é ele fazendo genuinamente das próprias mãos um shonen, como ele bem entende. Então aqui é uma vista interessante, porque as obras mais aclamadas do Boichi são seinens, né? Ele se destacou por causa disso.
E agora ele tá fazendo um shonenzão ali na pegada dele. E aqui tem outra coisa que não pode faltar, que é um temperinho ali especial, que é muito atraente pra alguns e outros não gostam, que é aquela coisa dele ter a veia coreana dele, né? Dele ter aquela veia dos mangás coreanos, das histórias coreanas, onde tudo é muito overpower. Tudo muito é overpower, já começa tudo lá em cima, a jornada já começa com a régua muito estourada. Então, desde o início que vocês podem esperar, é muita palhaçada nesse sentido. Tipo, é os caras se estourando ali, um mais forte que o outro. O protagonista mesmo ser bem overpower, já de cara ele já tem muitos poderes, ele já começa com um feito incrível, né? Que a história começa com ele matando ali um atirador lendário, né? Um pistoleiro lendário, que era o próprio pai dele, em teoria, mas era o pai dele que é ele quem nos apresenta a história, né? O primeiro personagem que aparece ali é o M Godspeed, e aqui esse Mzinho é que nem o D de One Piece, né? Uma coisa meio lendária e tudo mais. Então começa sendo apresentado os personagens. Ele tem o duelo ali que é feito off-screen, né, off-câmera, que a gente não vê essa luta desenhada, mas a gente vê o resultado dela, que é simplesmente uma cena magnífica do Jin Godspeed levando um caixão em formato de cruz nas costas. Que cena magnífica. Isso remete, claro, às clássicas histórias aí de faroeste, do velho oeste, dos filmes, e também a uma coisa que não dá pra a gente não fazer a comparação, que é com o Papaco, né? Falou comigo? Mas é a cena que me vendeu, assim, foi a coisa que me chamou mais atenção quando eu li sobre a premissa dele, né? Tinha essa coisa falando, o cara lá carrega um caixão em formato de cruz, e é um caixão comicamente grande. Isso me atraiu muito, eu gosto dessas coisas, assim, com uma escala gigantesca. Eu acho que fica muito legal nesses universos, funciona muito bem. E a história começa assim, e a gente vai aprendendo mais sobre o mundo, sobre como tudo aquilo funciona, né? Uma pegada bem steampunkzão mesmo, bem futurista, misturando as coisas do futuro com as coisas do passado, e forma uma característica muito marcante. Então tem essa veia coreana, podem esperar muito disso. Não esperem a clássica escala dos shonens ali, que o cara começa, que ele é esforçado, ele ganha as coisas na base do esforço, mas ainda não tem muita técnica, ele vai aprimorando. Não, aqui o cara já é o pica das galáxias e ele vai ficar melhor ainda. Ele vai ficar mais forte ainda e ele vai aprendendo com o tempo ali. É que tem uma semelhança até, né, que ele começa sendo um cara mais bruto ali, se apegando muito a força e tudo mais, e ele tem que aprender algumas coisas nessas jornadas para ficar mais forte ainda, né? Essa é sempre a premissa, ficar mais forte. E a gente vai aprendendo, né? Tem os personagens interessantes, tem umas ligações ali engraçadinhas. Ele começa numa pegada um pouco mais séria, e mesmo com algumas piadas aqui, outra ali, ainda um tom mais assim, só que aí com o passar do tempo ele vai se desenrolando e vai pegando uma pegada mais tradicional de um shonen, que você poderia esperar, com humor, com personagens diferentes ali, tendo uma boa relação, tendo uma boa dinâmica, um levantando pro outro cortar. Eu gosto dessa coisa mais interessante de um shonen, né? Essa coisa mais engraçadinha, com desafios e com lutas interessantes. E é isso que ele apresenta pra mim. Eu tive um tempo muito bom lendo esse primeiro volume, e eu creio que vocês vão ter também, se vocês não esperarem muito, porque a trama não é nada complicada, não tem nada de complexo, é aquela história de poder, e os personagens têm a carisma deles, e é isso que a gente tem que se apegar, né? É isso que vai levando a sério. Então ele vai conversando com um, conversa com outro, a gente vai aprendendo mais, e a gente vai se divertindo nesse processo, né? No decorrer que a história vai andando, a gente vai entendendo as intenções, né? O que o protagonista quer, qual é o grande sonho dele. E é isso que a gente vai aprendendo. Ele resolve meio que ir pra uma academia de xerifes, assim, de marechal, né? Como o nome diz. E ele vai nessa academia, ele conhece muitos personagens, ele quer ser um policial, e a gente não entende muito bem o motivo disso, se ele realmente só quer acabar com os faros da lei, ou se tem algo a mais. Isso fica meio ambíguo, e a série trabalha com essa ambiguidade, né? E aí a gente vai conhecendo outros personagens ali da escola. Ele sofre uma grande rejeição, né, por ser filho de um fora da lei e um dos maiores, então tem aquela coisa, né, todo mundo querendo entrar em conflito com ele. Aí ele faz uns amigos lá, umas gurias lá, faz amizade com ele, defende ele, tem um duelinho aqui, outro lá, coisa bem amistosa mesmo. As coisas vai se desenrolando pra lá, desenrolando pra cá, tiro pra lá, tiro pra lá.
E depois de muito tiroteio, muitas cenas bonitas, a gente entende o sonho dele, né? Ele quer se tornar um delegado e acabar com os foras da lei. Pra isso ele consegue lá umas armas lendárias, né? Ele consegue a Excalibur dos revólver. Olha só, nunca pensei que ia ver essa comparação, mas ele tem lá o revólver do rei, que é a arma mais overpower daquele mundo. Ele tem os braços ali, maluco também, os braços dourados, que ele herda do pai. E é legal, sabe? Eu posso dizer isso, não é nada de muito ambicioso, de outro mundo. Não, uma coisa simples, singela, pra você ver, dar risada, se interessar pelas lutas, se interessar pela arte e seguir a sua vida. Então, se você quer uma coisa leve ali, quer um shonen pra dar risada nos dias de hoje, vai lá e lê isso aí no seu tempo, lê de boa, sem muita preocupação, porque eu tenho certeza que você vai ter um tempo bom assim como eu tive. E é isso que eu posso dizer pra vocês, meus amigos. É uma história bem facinho de você pegar, bem intuitiva, mas vale a pena acompanhar, porque é gostosinho acompanhar um mangá no comecinho, né? É uma sensação muito boa de você não saber muito o que vai acontecer, tá todo mundo no mesmo barco, ninguém tá na frente de ninguém, né? Se você acompanha ali pelo Manga Plus, você recebe na hora, então tá praticamente todo mundo, no mundo inteiro, tá todo mundo aí nesse mesmo barco. E é gostosinha a sensação, então aproveitem. Espero que vocês tenham tido um tempo bom assistindo esse vídeo, assim como também lendo esse mangá. Então nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!